Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o seu programa semanal de entrevistas, debates e, claro, construção do conhecimento. É um fato indubitável que o ser humano é um ser de escolhas. A cada momento está as realizando. E pode ser escolhas simples, como que roupa usar, ou que programa de televisão assistir, ou escolhas mais complexas, o que farei da minha existência, em que área profissional eu atuarei. E é sobre essa problemática das escolhas profissionais que eu recebo as minhas convidadas para a gente trocar algumas figurinhas e tecermos alguns comentários sobre orientação profissional. Acolho a professora Maria Adelaide, que é professora do curso de Psicologia, orientadora de estágios e também coordena o projeto de orientação profissional do curso de Psicologia. Professora Maria do Carmo, mais conhecida como Nina, que é coordenadora do curso de Pedagogia da Unipar. E a Cíntia Daiane, que é acadêmica do curso de Psicologia, que teve uma experiência como orientada e participou também no projeto como orientadora profissional. Sejam muito bem-vindas vocês para esse espaço de crescimento, de debate, e muito bem-vindo você, que nos dá a honra da sua audiência. Este é o programa Ponto de Vista, o programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. Professora Adelaide, uma dúvida. Quando eu estava preparando um pouco a nossa conversa, o nosso debate, eu tive uma dúvida. Orientação profissional ou orientação vocacional? Qual é o nome correto? O nome correto, André, nós temos que utilizar orientação profissional. Profissional. Isso. E por que disso, né? Até porque perdurou por muitos anos o uso dos dois termos, vocacional e profissional. Porque a partir de vários estudos, quem está nessa linha, nessa temática, pudemos até chegar a algumas conclusões de que a questão da vocação, ela é por vezes herdada, né? Ela é inata, quer dizer, né? E tem sim todo um aparato social, cultural, que às vezes implica nessa vocação, mas ela vem do sujeito, né? Então, por essas questões, não tem como os profissionais, ao fazer uma orientação profissional, facilitar esse sujeito para se identificar em termos de vocação. E o fato da profissão não resume ou não ou assume toda a amplitude de uma vocação? Não. A gente até diz assim, que todo sujeito, ele possui a sua identidade como pessoa, a sua identidade vocacional, que tem a ver com os seus gostos, interesses, tendências, não é? Aptidões, e tem a sua identidade profissional, que é o que é que eu vou fazer. Né? A identidade profissional tem a ver com o que eu vou fazer. E a vocacional tem a ver com as minhas aptidões, as minhas habilidades, que por vezes ela tem um caráter sim inato. Não desprezamos a questão social e cultural, né, que também é um determinante, mas tem a questão inata, né? Tá. Professora Nina, você que representa aqui o lado dos professores, há uns dias atrás celebramos o Dia dos Professores, em outubro, né? E você com o curso de Pedagogia, coordenadora. O professor ele tem, de uma certa maneira, um papel importante e fundamental nas escolhas profissionais dos seus alunos? De certa maneira, sim. A gente diz até que a família sendo primeira célula social e a escola sendo segunda célula social, de certa maneira as crianças que convivem com esses profissionais, ou dentro da família, ou dentro da escola, vão primeiro versar-se por aquilo que está mais próximo. Né? Então, o sonho de toda criança é imitar os pais. Então, se o pai ele é um advogado, o filho pretende ser, se o pai é professor ou professora. Mas ao longo do desenvolvimento dessa criança e do que ele vai convivendo na escola, nessas relações da escola, com outras crianças de outros ambientes, de outras células, com outros gostos e experiências, vai abrindo, ampliando o universo que essa criança tem. E com a sua maturidade, o seu desenvolvimento e até os conteúdos escolares, como eles são postos e tratados, principalmente a ação da prática, porque a criança aprende muito com o concreto, os passeios que as crianças fazem junto com seus professores em diversos ambientes sociais e culturais, ela começa a despertar para outros aspectos da própria vida. Não é? E aí também com a maturidade, na pré-adolescência, adolescência, quando ela começa a buscar o que quer ser ou definir a vida, alguns princípios da vida, elas vão para alguns mecanismos de interesse econômicos, de habilidades dessa
potência que ela tem, dessa competência que ela traz, desses dons, vocações que ela traz, e começa a tentar se encaixar. Então é muito importante a pedagogia na escola, com as orientadoras, com a professora pedagoga, a gestão da escola, está oportunizando que, desde criança até a juventude, eles vivenciem todo esse contexto histórico-social, que ele possa daí descobrir, né, a sua potencialidade, a sua competência profissional com mais facilidade. Cíntia, você que é a mais nova de nós aqui, né? Está na juventude, e com certeza a juventude é uma fase muito bonita, mas também difícil pelas escolhas que têm que ser feitas, profissionais principalmente, né? Você teve alguém que foi referência para ti, para escolher o curso de psicologia, algum professor, como a Nina falou, ou alguém que se tornou uma espécie de ponto de apoio para as tuas escolhas ou não? Ah, sim. Então, eu fiz o projeto de orientação vocacional quando eu estava no Unipar? ensino médio. Não. Foi em Nova Santa Rosa, na cidade que eu morava antes, certo? Lá veio uma psicóloga que era da Unipar. Ela se formou na Unipar e conheceu o projeto. Quando ela era estagiária lá, ela fazia esse projeto. Depois de formada, ela apresentou esse projeto porque lá não tinha nada do tipo. Lá eu fiz, conheci mais o curso, eu sempre tive vontade de fazer. Psicologia sempre teve um sempre interesse? Tive vontade. Por que tinha esse interesse? Alguém Desde da família? Desde pequena, minha mãe me motivava, mas não tem ninguém na família e eu não conhecia nenhuma até então. Não conhecia? Não conhecia. Olha que interessante. Aí depois, quando eu conheci essa psicóloga, quando eu fiz essa orientação profissional com ela, foi um grupo, ela veio chamar no colégio, quem tinha interesse, a gente foi. E daí eu conheci melhor o mercado de trabalho, as condições, eu não tinha ideia de como é que era o curso realmente, né? Não tinha essas informações. E lá a gente foi aprendendo, cada um sobre a sua área. E foram feitas diversas escolhas, né? Entre eu, os meus amigos, assim, eu decidi pela psicologia e vim para cá. Fiz vestibular, passei, e no terceiro ano eu conheci o projeto de orientação profissional da professora Adelaide. Logo me inscrevi, daí passo por um processo de seleção, fui selecionada e comecei a ajudar outros alunos, então, nesse processo. Aí você inverteu o processo lá da situação. Professora Adelaide, como é que funcionou, como é que começou o projeto, aliás, de orientação vocacional? Perdão, profissional, né? Já cometi um erro, né? É porque a sua origem, em 2001, recebia esse nome. Recebia esse nome. Exatamente. Então, assim, esse projeto, ele começou... porque, assim, na minha cabeça, naquela época, já em 2001, existia uma inquietação. Foi a senhora que gestou o projeto, que estava preocupada com as situações? Como foi? Porque é um projeto de extensão universitária do curso de psicologia. Então, desde essa época, essa questão da escolha da profissão sempre me incomodou, né? Não porque eu tenha tido, no meu passado, dificuldade em definir o que fazer. Não, como a Cíntia, eu tinha quase que mais segurança, enfim, fui, né, no curso certo. Acho que hoje eu digo, se eu não fosse psicóloga, eu não seria outra coisa. Eu tenho que ser psicóloga, trabalhar com a aula, que é o que eu gosto de fazer. E eu me lembro que, na época, aí os professores tinham que fazer, né, seus projetos de extensão, de ensino, de pesquisa. Eu falei, não, mas espera lá, eu tenho um tema para eu investigar e começar a trabalhar com isso. Aí foi que eu escrevi esse projeto de pesquisa e, assim, a princípio eu assumi uma linha teórica de algumas profissionais que já atuavam há muito tempo em Santa Catarina, na UFES, que a gente até adota elas ainda como referência, um pessoal do Rio Grande do Sul, da PUC, né? E começamos a trabalhar. Ele começou de uma forma bastante modesta na época, junto com o pessoal da divulgação do vestibular, mas bem pequenininho, numa salinha pequenininha embaixo da biblioteca. Aí depois foi tomando um corpo, até que a gente chegou no momento onde as acadêmicas que ingressam nessa atividade de extensão, elas podem atender esses jovens que vivem essa problemática da escolha da profissão na cidade de onde residem. Porque o nosso curso, ele se caracteriza assim, o aluno nosso, ele mora lá em Juranda e vem fazer formação em psicologia em Umuarama. Então, ele pode atender alunos de Juranda, do ensino médio lá. Então, a gente faz um convênio com as escolas, não é? E esse serviço é prestado lá, a comunidade externa não tem... O foco principal são alunos do ensino médio. Isso, ele pode ter concluído o ensino médio. Pode ter concluído já. Pode, ele só não pode ter ingressado o curso superior, né? E aí a gente começou atendendo primeiro em Umuarama, o acadêmico que ingressava nessa extensão atendia em Umuarama, depois a gente foi abrindo as possibilidades para esse projeto atender nas cidades vizinhas.
Então, a gente já teve atendimentos em Goerê, em Guaíra, em Juranda, em Alto Piquiri, em toda essa região nossa aqui, onde a gente tem aluno que o nosso acadêmico é selecionado e ingressa no projeto, ele presta o atendimento na cidade. Então, isso também foi um diferencial, porque traz realidades de escolas, de alunos de escolas da região, né? Então, a nível de experiência acadêmica, e para eu que coordeno o projeto, foi assim maravilhoso. A Cíntia citou para a gente que ela entrou no projeto e fez um processo de seleção para ingressar no projeto. Isso. Em que consiste esse processo de seleção? Eles se submetem a uma prova escrita, né, e uma entrevista, tá? E aí, depois da avaliação dessa prova escrita e da entrevista, elas passam por um período que a gente chama de treinamento, né? Porque elas vão ter que ter algumas disciplinas que são muito importantes para começar a atuarem, né? Então, a gente faz esse treinamento por módulos, né? Distribui os módulos das disciplinas que eles precisam. E a gente trabalha muitas vezes até o sábado. A Cíntia, acho que quando fez o dela era de sábado à tarde. Sábado à tarde. O treinamento. Um horário muito bom, né? Tem que ser dedicado mesmo. Mas é tão bom, André, que a gente nem vê o sábado à tarde passar. É maravilhoso. É isso que eu estou dizendo, professora. Trabalho de lazer. Exatamente. Exatamente. E aí fazemos toda essa etapa. Eles, terminando a etapa do treinamento, o nosso aluno acadêmico está pronto para começar a atender. Aí, a coordenação do curso estabelece um convênio via carta, né, com o local onde essa pessoa vai atender, e lá ela permanece até quando tem aluno, né? E Número de vagas do projeto, quantas são? Em média, por ano, a gente atende quase 200 alunos. 200 alunos. É. Número bom, interessante. Que cada acadêmica ou sozinha atende 4 grupos de 8 pessoas no ano. Se a acadêmica for junto, né, for fazer um trabalho em parceria com uma outra colega, cada dupla atende 14 adolescentes, sendo 4 grupos de 14. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já costurando algumas ideias do projeto. Depois eu começo com a professora Nina já, né? A professora Adelaide falou uma coisa interessante, que ela não se vê fora da psicologia e da sala de aula. Vou perguntar para ti depois, né, o que te levou a buscar justamente o magistério, a pedagogia? A professora Nina, a professora Adelaide falou uma coisa bem interessante que me chamou a atenção no bloco anterior, né? Que ela não se vê fora da psicologia e da sala de aula. Aí eu pergunto para ti, professora, o que te fez fazer a opção pelo magistério, pela pedagogia? Pois é, André. A gente sabe que agora nessas, pelo menos segundas décadas, essas 2 últimas décadas, o leque profissional aumentou barbaramente. As opções, as escolhas profissionais tomaram vários sentidos. Profissões novas vão surgindo campos, constantemente. Profissões. Mas algumas profissões antigas ainda se perpetuam pelas necessidades até histórico-social delas, como a medicina, como a engenharia, né? E nesse fato está também a pedagogia, a educação, que como graduação é uma profissão bastante antiga, ela data como graduação de ensino superior de 1939, né? E até dessa data antiga, e até Império e República, foi a primeira profissão efetiva da mulher. Né? Então, Dado importante. Isso, as moças começavam nas escolas de moças, separado das escolas de rapazes. Os rapazes tinham várias profissões a escolher e as mulheres escolhiam o normal, o antigo normal, hoje magistério e docência. Então, meu caminho foi meio que assim, porque meus pais, né, sempre trabalharam em escolas. Meu pai professor, história, geografia, aritmética. A referência então era familiar também. Familiar, muito familiar. A primeiro momento, né, então essa vida dentro da escola, dentro dos corredores escolares, desde os meus 5 anos de idade, né? E a partir daí houve várias outras opções. Eu tenho habilidades artísticas, né? Eu gosto de artes plásticas, gostava muito da psicologia também, como as nossas colegas. Eu acho que até aquela necessidade de compreender o outro, de compreender o ser humano, o outro, as suas relações com o outro, né? Então foi uma das opções também. Mas estava mais forte, né? Falava mais forte o ato docente, o ato de ensinar, o ato de conduzir o outro a buscar esses conhecimentos. Então, dessa questão familiar, que eu disse que diferentemente da Cíntia, que não sabia muito bem o que era ser psicóloga dentro do processo, a Maria Adelaide, que casou com a psicologia, né, e se vê até hoje,
Eu também me vejo professora. Não se vê fora da pedagogia? De jeito nenhum. Eu comecei na docência muito cedo, encerrei o magistério com 16 anos e já comecei a atuar em salas de aula, pública e privada, né, desde pequena, com a educação infantil, né, e com crianças em pré-escolas e creches e orfanatos. Então, tive toda essa ação prática que fortaleceu cada vez mais esse desejo. E, logicamente, com a idade a gente vai amadurecendo, a gente vai galgando. Então, eu trabalhei nas duas pontes da docência. Primeiro, na ação docente, lidando diretamente com o desenvolvimento, a condução, o preparo para o saber do outro, né? Na criança, e agora na outra ponta, né? No ensino superior, na coordenação da pedagogia, na docência da pedagogia, também sou professora no curso de pedagogia, na Unipar, formando professores. Então agora a gente traz aquela experiência de vida, com a atualização que a gente vive neste milênio, né? A gente traz essas informações para preparar melhor essas moças que optam, e esses rapazes, nós temos bons rapazes, que antigamente essa professora é exclusivamente feminina, né? E agora não, agora já está abrindo bastante espaço para os homens na profissão, principalmente nas áreas de gestão, né? Que é um dado importante, até a presença do homem, a presença fálica, do limite, da regra, da disciplina, que é importante na educação, né? E poder, a partir disso, então, trabalhar as pedagogas, trabalhar as meninas que buscam essa formação, para poder orientar as crianças também, conduzir aos seus caminhos, aos seus sonhos, aos seus desejos profissionais, né? E como eu estava falando, o mercado de trabalho dentro deste universo, né? Até mesmo dentro da pedagogia, com as novas diretrizes, com a nova proposta generalista, então a pedagogia hoje não forma só o docente. Isso que é legal. Porque às vezes as pessoas, não vou fazer pedagogia, não porque quero eu não estar em sala de aula. Não quero estar em sala de aula. E o legal desse leque, o legal dessas oportunidades é que o pedagogo hoje nesse mercado, ele pode trabalhar na empresa, juntamente com o pessoal do RH, com o pessoal da psicologia, dando esse aparato na empresa. Ele pode trabalhar nos hospitais, fazendo todo um atendimento educativo social dentro dos hospitais. Ele pode estar trabalhando em ambientes sociais, vinculados ao CRAS, ao CREAS, que é assistência social, assistencialismo social, né? No resgate das crianças, jovens e adultos que estão à margem ou fora dos processos, né, sociais. Também em ambientes recreativos, em resorts, em hotéis, em museus com visitação educativa. Há um leque grande de Então opções. existe hoje uma possibilidade enorme. Lógico que na graduação, Pedagogia Unipar, nós temos toda essa linguagem, esse trato, mas o que é premente, o que é forte é a docência como base. Então não pode perder o foco da docência. Que eu creio que qualquer atuação profissional tem que ter um aspecto docente, né? Por exemplo, psicologia, né? Eu fiz a opção de psicologia, claro, mas tem um aspecto também, poxa, o que é um psicólogo? Alguém que abre o espaço de compreensão do mundo, ensina a ler o mundo de maneira diferente, isso é docência também. Isso. E com certeza, dentro desses outros bacharelados, tem a perspectiva também da formação licenciada, para que eles possam atuar no ensino superior, na pós-graduação, formando profissionais. Né? Então, o legal hoje é que a gente fala assim, antigamente o pedagogo era visto como vocação, como vocês estavam discutindo, né? É vocacionado, né? E era visto a questão como sacerdócio, como missão. E hoje, atualmente, não. Profissão mesmo. É profissão. E nós somos profissionais da educação. E por isso nós lutamos por reconhecimento, por isso nós lutamos por valorização. Está conflituoso toda essa perspectiva no Brasil em relação à educação, contando com os índices nacionais, mas a gente ainda está bastante fortalecido no desejo de tentar pela educação modificar a nação, né? Só que a gente precisa dessa valorização, deste reconhecimento e dos apoios dos colegas, né? Das diversas profissões. Sabe por quê, André? Porque todo profissional de qualquer área passou pela mão de um pedagogo. Perfeito. Na infância, né? Então ele foi conduzido. Cíntia, a gente vê aqui duas histórias que fizeram opção pela psicologia, pela pedagogia, e foram histórias que foram construídas, né? Como a professora Nina usou, um casamento, né? Uma construção. Aí, de repente, você, jovem,
vai para uma escola onde está com adolescentes entre seus 14 e 15 anos, e a gente sabe que hoje, infelizmente, não se tem uma construção histórica das opções. Tudo é muito imediato, tudo é muito para ontem as coisas, né? Como é que você lida com um jovenzinho que senta na tua frente e fala assim, ó, tia, eu não sei o que eu quero da vida. Qual que é a tua atuação diante disso? Realmente, André, eles vêm muito inseguros, assim, com falta de conhecimento sobre o mercado. Muitos vêm, eu quero fazer medicina porque é a profissão que ganha mais dinheiro. Exatamente. Eu quero fazer direito porque é a profissão que eu ganho mais dinheiro. Mas não gosta de verdade, nem sabe o que o profissional faz. Não sabe, não tem Principalmente não conhece os espinhos da profissão. Exatamente. Exato. Né? Então eles vão pelos louros. Vê o bônus, esquece do ônus. Isso, exatamente. bem pelos lucros, assim, eles são... E a gente colocando para eles, assim, as informações sobre o curso, sobre a profissão, a gente leva várias revistas, materiais, pesquisa, como a professora Adelaide comentou, na internet com eles, abre esse leque para eles. A função de vocês seria colocar o pezinho deles no chão, seria isso, não? Falar, olha, é isso daqui. Facilitar esse eles processo. Saírem desse momento. Não é dar resposta pronta, isso de maneira não, alguma. A gente trabalha e até aliviar as angústias, eu acredito, porque vestibular, essas questões. Eles estão em fase de decisão de toda uma vida, não é? E porque eu digo assim, ó, família, você se constitui e vai e fortalece, mas chega um momento que você vai afastando, né? Esposo, pais e tal. Profissão, dificilmente, a não ser que você radicalmente faça uma cisão, rompa com uma determinada opção e escolha e comece outra. Mas aí você tem precisa de todo um trabalho. Sim. A gente trabalha tanto a ansiedade que ele vai ter perante o vestibular. Eu trabalhei com o terceirão, né, do ensino médio. Então eles estão assim, a flor da pele. Vestibular, o que eu vou escolher, são cobrados pelos familiares, pelos amigos. O que eu vou escolher? A própria escola, os professores, né? O que você vai fazer? E ele também, né? Ele mesmo eu se acho que a angustia, angústia de repente passar por muito tempo, por cursinhos, até amadurecer. Para a gente encerrar, então, que infelizmente o nosso tempo está estourando. Professora Adelaide, se alguém em casa está nos vendo, que é um adolescente, está em dúvida da sua profissão, ele pode entrar em contato com a Unipar para poder, então, ter acesso às orientações? Como é que é, professora? Pode sim, André. Eles podem fazer um contato via coordenação do curso, né, de psicologia, ou ligar pedindo para falar na clínica de psicologia. Clínica de psicologia. Aí faz esse contato prévio, deixa seu telefone, seu e-mail, alguma fonte de contato. Assim que começam os grupos, a gente faz o contato para chamar a pessoa para os atendimentos. Importante é que não tem custo. Isso, não tem custo. E o legal disso tudo também é que, além desse projeto maravilhoso de extensão, a Unipar proporciona o PROVE, o profissional por um dia, que assim que ele fizer a entrevista, ou se ele tiver interesse antes de visitar, ele pode participar do curso, vivenciar assistir uma aula, uma prática, um laboratório, vivenciar aquilo. E aí ele já vai com uma ideia do que vem a ser esse conhecimento curso, de conhecimento de causa. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço muitíssimo a disponibilidade, a atenção, as orientações. E você em casa com certeza aprendeu muito e procure os profissionais aqui para ter uma boa orientação profissional. Obrigado a vocês mais uma vez e obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.